Não tem tempo também, né? E nem paciência. Conseguiu fazer o testemunho? Pronto, pode fechar tudo. Obrigado. Oi, querida, boa tarde. Sejamos todos bem-vindos nesta casa de Deus. E atenção ao nosso horário, vamos iniciar os nossos trabalhos evangélicos. Razão porque meditamos sobre a figura amorosa de Jesus e também pedimos a eles que nos abençoe, com o auxílio também dos mentores da casa, a fim de que possamos mais uma vez ligarmos os nossos sentimentos aos sentimentos de amor do Mestre querido e aproveitarmos pedir, ao dar as boas-vindas a todos, pedir a Ele que nos auxilie para que possamos, elevando os pensamentos, realizarmos a oração que Ele nos ensinou, ao dizermos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Posto isso, inaugurando o trabalho desta maravilhosa quinta-feira, e a nossa imensa gratidão aos mentores da casa e a cada um de vocês em particular, seja esses que estamos desse lado da vida, seja aqueles que, do outro lado, nos assessoram e também nos assistem, sem esquecermos daqueles que estão convidados para esta Santa Ceia. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Dito isso, abertos os trabalhos, nós vamos hoje examinarmos o perdão das ofensas, né? E bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Quem que vai começar? É? E a senhora? Sou eu. Ah, bom. Porque... Então tá bom. Dona Célia, por favor. Eu tenho um time aqui fantástico, viu? Time de leitura, né, Admir? Apesar que, assim, né, o evangelho maravilhoso que nós fazemos, o evangelho de Jesus, né, a Boa Nova, não tem isso, a gente de vez em quando pula uma vírgula, não é? Ou não faz aquela leitura como os professores costumam fazer, não é? Porque tem uma didática já preparada, né, treino, não tem importância não. Mesmo arrastando, o importante é pronunciar o Evangelho, porque os Espíritos ouvem e também a palavra tem vida. Se pôs vírgula ou não, não está fazendo muita diferença. Então, dito isso, vamos lá, dona professora Célia. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque dos maus procedimentos que atingires. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que
que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como fez Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Meus bens amados, estudar, comentar essas palavras, porque vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoais, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que eles vos perdoem. E se os seus atos vos forem pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haverá nenhum em revelar os erros de vossos irmãos, só se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizei espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal, se vos pôde fazer, que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão. Queridos amigos, o tema de hoje, para nós refletirmos, é sobre o perdão. É uma das tarefas que as criaturas humanas se propõem a realizar, mas eu diria que todas as tarefas são difíceis, mas esta do perdão é talvez a mais difícil e complexa de se atender, porque nós fazemos considerações sobre o instrumento do perdão, esta virtude, tomando como referência o perdão pura e simples. Quando a gente faz uma ofensa e pensa: você me perdoa, é um perdão da boca para fora, é um perdão que a pessoa fala por maneira social. E há outro perdão que é do coração, naquele que a gente se desprende mesmo da ofensa, somos capazes de vencer essa problemática da ofensa, e os outros são apenas da boca para fora. Ah, está perdoado. Conversa, não está perdoado nada. Toda vez que nós fazemos uma ofensa, direta ou indireta, nós cometemos uma falha, cometemos um desacerto com as leis divinas. E isso não significa que a pessoa deva, então, estar isenta do perdão. Mas o perdão é possível pedir, porque o perdão é bom para quem concede. O ofendido. Chico disse que
a gente deve sempre preferir ser o ofendido do que o ofensor. Por que isso? Porque o ofendido, ele está resolvido com o problema dele. Ele não faz mal a ninguém, é o outro que lhe fez mal. Mas é certo que ele tem dificuldade também de lidar com isso. Eu até peço licença para comentar aqui um episódio que eu presenciei num dos congressos do Divaldo Pereira Franco, em São Paulo, em que ele mencionando sobre o perdão, a pessoa pensa, está perdoado, então está acabado. Não está. Houve um desequilíbrio no universo de Deus, da divindade, nas leis pétreas. Houve um desequilíbrio. Então, o perdão é bom para quem concede. Por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente livra-se da canga, daquele peso que nos bate ou nos abate. Então, Divaldo conta até graciosamente, dizendo que o cidadão, e na palavra de Simeão aqui, que foi lido, de repente, você não é espírita, você me perdoa, mas tem um momento que a gente precisa absorver esse impacto. Se alguém ia dar um tapa na cara, você precisa de um momento para absorver esse impacto. Então, Simeão vai dar essa lição para nós. Mas o fato é que aí a pessoa fala, bom, você não é espírita, mas você tem que me perdoar. E o Divaldo conta graciosamente, não, eu sou assim, mas espera um pouquinho. Até amanhã, a gente perdoa isso, porque é devagar e lentamente. É um impacto muito violento a gente ser ofendido, porque logo a gente começa com a autodefesa. Não, como assim? Sempre fui uma pessoa que te tratei bem, por que me fizeste essa ofensa, isso, aquilo? Então, o perdão é esse instrumento de paz, é um instrumento de amor. Mas aí a gente pensa assim, será que é possível atingirmos esse alto grau de evolução para aprendermos a perdoar? É possível, porque a gente sempre tem que copiar, para se fazer as coisas, um modelo e um guia. E o modelo e guia nosso é Jesus. Está na questão 623, 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga qual a criatura ou ser mais perfeito que o Senhor da vida nos concedeu, para que pudéssemos ter um modelo e guia. E eles responderam, os venerandos espíritos, que é Jesus, vede Jesus. Então, é possível perdoar? É possível. Não vamos dizer que é fácil, não. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque nós estamos numa escola, num mundo de provas e expiações, e numa escola. Esse mundo de provas e expiações é uma escola. E também é um presídio, onde estamos literalmente presos dentro desse corpo que nós estamos usando. Mas como assim? Ora, como assim? Eu daqui para ir para casa, eu preciso pegar um carro, preciso chamar um Uber, para ir até Nova York, para ir num país distante, eu preciso dessa locomoção. Mas os espíritos não. Claro que tem alguns espíritos, dependendo da faixa, que não. Os espíritos volitam. Com o pensamento, ele vai-se embora. Há um poeta que nós admiramos muito, já faleceu também, chamado Adoniran. Você deve lembrar também, você também deve lembrar, né? Adoniran Barbosa, cantava a saudosa Maloca. Lembra? E ele dizia, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção? Felicidade foi-se embora. E assim, a gente, com o pensamento. Agora eu pergunto, como é que nós vamos perdoar alguém se nós estivermos pensando mal? Há muitas pessoas que a gente fala, eu te perdoo sim, mas eu não quero te ver nem morta.
engano, né? Porque vamos ver morta e vamos ver viva, porque nós não morremos, somos eternos. E aí nos perguntamos, como é que acontece, então, esse perdão das ofensas? Ora, o perdão das ofensas, quantas vezes vamos perdoar? Pedro era temperamental, como sabemos, e quando chegou o momento desse perdão, Jesus disse para ele que, ele perguntou a Jesus, quantas vezes vamos perdoar, hein, mestre? Assim como se sinalizasse já um ponto final, quantas vezes vamos perdoar? Ele era temperamental, falou, vamos pôr um jeito aí, porque o pessoal está abusando muito, né? Aí ele já falou assim para Jesus, mas 7 vezes está bom? 7 vezes é um número cabalístico, né? Até hoje nós falamos, né? 7 velas, 7 marafos, 7 não sei o quê. É um número cabalístico mesmo, que a gente acredita nessas coisas e pronto. Mas Jesus disse, em verdade não, Pedro. Não é 7 vezes. É 70 vezes 7 vezes. Dá 490 vezes, se fizer a conta. Ou seja, para sempre que nós devemos estar perdoando. Mas nós conseguiremos perdoar assim? Eu penso que é muito difícil. Mas não é impossível, porque a gente tem que olhar o modelo e guia. Porque a gente tem que se basear naquele outro. Se você já atingiu um patamar, uma elevação, de que se é capaz de servir de modelo e guia, eu me lembro Jesus dando lição, que vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Nós somos Deus, claro com D minúsculo, né? Nós não vamos suplantar a criatura, o Pai Celeste. Mas nós somos perfectíveis, vamos trabalhando devagar e lentamente. Se não pudéssemos perdoar, o que seria de Gengis Khan, Mahatma Gandhi e todos os outros seres históricos? O Mahatma ainda não, porque ele adotou o Sermão da Montanha, né? E ele conseguiu vencer a Inglaterra, né? Os seus algozes, sem derramar uma gota de sangue. Foi ele também que disse que ele adotando isso, poder-se-ia jogar fora todos os livros, porque só o Sermão da Montanha, que o Cristo deixou para nós, já é a lição de vida. Mas por que estou dizendo isso? Porque a lição de vida do perdão está no Monte Gólgota. Está naquele cruzeiro infame. Jesus reclamou, Jesus mostrou que ele não seria capaz de perdoar depois de que nós fizemos para ele. É inimaginável. Aquela cruz tosca, que não pensa que era toda laminada, tudo bonitinha, não, a cruz. Era um galho colocado assim. Quando Jesus foi colocado, aquilo entrou nas peles dele. E Jesus, em determinado momento, uma das últimas falas, ele diz assim, que levantando o olhar para os céus, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Quer dizer, então nós podemos perdoar. Eu acho que sim, podemos perdoar. Agora, o exercício para o perdão é difícil. Principalmente no nosso tálamo conjugal. Porque a gente faz tudo pelos filhos, faz tudo pela esposa, faz tudo pela mãe, pelo parente, pelo vizinho. Tudo o que é possível, dentro do possível. Aí eu me pergunto assim, mas se é possível a gente alcançar, se nós temos um modelo, como é que nós devemos fazer para alcançar isso? E por que essa divergência? Ora, porque nós somos todos filhos de Deus, portanto somos deuses com D minúsculo, mas a grande verdade que reside em nosso coração é que nós não fomos criados, viu, Ademir, no mesmo tempo, no mesmo time. Nós somos criados, sim, todos simples e ignorantes. Ou seja, ignorante não é quando a pessoa fala, você é ignorante, e já você me ofendeu. Não é isso. É ignorância de saber, de conhecer. Então nós aqui estamos numa época em que estamos melhorando. Cada um tem a sua colação de grau, o seu nível de estudo. A dona Célia, por exemplo, é professora. Você também? Não.
Você não, nem da vida não aprendeu nada? Da vida. Da aprendi vida sim, né? muito. Como da vida sim. Mas então, de qualquer maneira, nós tivemos N oportunidades para o aprendizado, cada um de nós tivemos. E é por essa razão que nós aqui fazemos o Evangelho e às vezes fazendo comentários sobre o Evangelho. Mas esse comentário é sobre o nosso ponto de vista. Porque quando o Mestre disse que não nos deixaria órfãos e nos mandaria um outro Consolador, porque naquela época, lembremos-nos, ele falava o aramaico, a língua aramaica, que por sinal era uma língua muito pobre, já é uma língua morta, mas era uma língua muito pobre, não tinha muito predicado para conceituar as ideias. Né? Então, e ele falava também por parábolas. O que são as parábolas que estão na Bíblia, que os professores, os melhores mestres, hoje usam ainda contar as historinhas, não é isso? Você conta a história, a pessoa às vezes não lembra de tudo que falamos, mas lembra daqui um detalhe, um ponto, uma interrogação daquele assunto. Por isso Jesus falava, mas ele avisou que ele não nos deixaria órfãos, nos mandaria um Consolador para que nos enriquecesse no momento que nós estivéssemos preparados. E nós estamos crescendo. Vocês já imaginaram hoje, que coisa bonita, falar no celular? Meu Deus, eu só dou tempo daqueles que estão pendurados na parede ainda. Vocês já imaginaram que nós podemos, aí o Christian Barnard fez a primeira cirurgia no coração. Vocês já pensaram? Nós tivemos aqui esse caso da Covid, mas nós tivemos antes. Quantos? Há 100 anos atrás tivemos uma outra gripe, a gripe espanhola. Enfim, nós avançamos, conseguimos fazer hoje a vacina em menos de um ano. A antirrábica. Vocês já viram quantas coisas maravilhosas nós já alcançamos? E aí as pessoas vão dizer, viu, Ademir, porque a humanidade está muito, muito atrapalhada, está perdida, está isso, está aquilo. Eu não acho assim. Eu sei que tem guerras, não é? Aníbal, o cartaginês, não é? Matamos aqui no Brasil, não precisa ir longe. Tiradentes, esquartejamos Tiradentes, não é? As guerras santas, tudo isso nós sabemos. As mortes violentas, nós sabemos. Mas dizer que isso, o mundo está perdido, é um engano muito grande. O mundo vai bem, obrigado. Faz um ano e pouco, eu vi, existe um site chamado Razões para Acreditar. Quem tiver oportunidade, acessa lá Razões para Acreditar. Eles dão, durante o dia todo, informações alvissareiras, informações boas. Não é ficar na televisão vendo as coisas que eles mostram, as guerras, isso, o roubo, o furto, todo mundo tem, tudo isso tem. Mas pensemos, quantos tem em relação à população que nós temos hoje? Nós temos quase 8 bilhões de criaturas encarnadas. E a população, segundo a informação do Divaldo, a população que comporta esse planeta é de 30 bilhões de espíritos. Então nós temos que aproveitar que estamos aqui nesse planeta escola, nesse planeta prisão, o planeta educandário, temos que trabalhar direitinho para fazermos a nossa reforma íntima e a nossa melhor. Por que estou dizendo isso? Porque na Inglaterra, a questão de 2 anos, eu vi nessa revista, o cidadão precisava de fazer um transplante de medula. Filhinha com 3, 4 anos, um desespero. Hoje o meio moderno vai por zap, perdi isso, perdi aquilo, se comunica, o mundo se comunica. Então, nós sabemos que a compatibilidade para fazer um exame de medula é difícil. Mas o que me impressionou na Inglaterra foi o seguinte: formou-se uma fila, um contingente de 5.000 pessoas oferecendo-se para fazer o teste, para fazer a doação. Mas me deixou estarrecido,
foi que a imagem estampava uma situação curiosa. Chovia a cântaros e as pessoas estavam lá esperando um momento para poder se prestar àquela compatibilidade para ver o que servia para fazer a doação da medula. Então, como é que nós podemos falar que o mundo vai mal ou obrigado? Não, o mundo vai muito bem. Claro, nós estamos aqui em poucos encarnados, mas desencarnados é impressionante. Os convidados para a Santa Ceia estão aqui. E digo mais, houve uma época em que Thomas Hart, na Inglaterra, no século XIX, havia asseverado que a criatura humana teria perdido o endereço da divindade. De uma certa forma, aqui entre nós, quando a gente vê uma casa assim, dessa trabalhando, e hoje nós estamos em meia dúzia, o que não quer dizer nada, o salão pode estar repleto, e eu acredito, embora não seja médio evidente, sou sensitivinho, a gente pode acreditar assim, na verdade, que o salão está repleto. Mas eu diria que, apesar disso, da criatura humana ter perdido o endereço de divindade, não significa que o Senhor da vida perdeu o nosso endereço. Sabe o seu. Sabe o seu. Então, você está de máscara ainda protegendo, né? Tá bem. É isso mesmo. Você também. Nós temos... Oi. Tudo bem, querida? Por favor, senta. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas são as responsabilidades nossas. Não é dos outros. Isso aconteceu porque Deus quis. Deus não quis nada. Deus nos fez simples e ignorantes e vamos trabalhar para esse bem. Daí, eu estou dizendo para vocês, para nós concluirmos a nossa prosa de hoje, de uma mensagem de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, para quem não sabe, ou não teve oportunidade de saber, Moshahar Gandhi, um advogado brilhante, indiano, que conseguiu libertar do jugo dos ingleses toda a Índia, um dos países, das nações mais populosas do mundo, tem mais de 2 bilhões de criaturas. E ele diz assim: Senhor meu Deus, não me deixes embriagar com o êxito quando consigo, nem a desesperar-me se fracasso. De quando em vez, nós fracassamos. A gente tem que perdoar a pessoa, nós sabemos que tem que perdoar, mas não perdoamos. Ou perdoamos, tá bom, perdoa, mas no coração não perdoou. Por que não perdoou? Porque fala mal daquela pessoa. Ele não entendeu, ele não sabe o que é indulgência. A indulgência é não desejar o mal para o outro, tomar cuidado. Quando Jesus levaram a pecadora para Jesus para delapidar, o que fizeram aquelas pessoas? Jesus, pegamos a pecadora aqui em flagrante delito. Para aqueles que entendem na linguagem jurídica, flagrante delito é a flagrância dos acontecimentos, ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr dúvida daquele fato. Tudo bem. Cada um de nós tem uma visão, fomos criados em determinado momento, e podemos ver um fato e descrevê-lo de formas diferentes. Mas eles não queriam perguntar a Jesus se podia lapidar, porque estava nas leis mosaicas que podia. Lembrando que também isso não é culpa de Moisés. Moisés estava dirigindo uma nação rebelde, como nós éramos naquela época. Hoje nós estamos vendo situações difíceis, imagina naquela época. Então, muitas das leis mosaicas eram leis civis. Até hoje nós temos lei que manda matar o cidadão. No Japão mesmo tem isso, na China. É a pena de morte. Por que estou dizendo isso? Porque eles queriam provocar Jesus, para fazer Jesus cair em uma esparrela. Então Jesus
olhou bem nos olhos de cada um deles, como eu estou fazendo agora, só que eu não tenho a capacidade de penetrar no imo da alma de vocês. Mas Jesus olhou, levantou-se, ele estava escrevendo na areia, não é? Ou na terra, como conta o Evangelho de São Lucas, e olhou nos olhos de cada um deles e disse assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém, absolutamente ninguém, porque foi um momento de introspecção. A pessoa começou a pensar, falou: não, peraí, eu já fiz essa burrada também. Né? E foram-se embora. Aí a figura, a autoridade de Jesus. Jesus pega e a levanta pelo queixo assim, ó. Vocês já viram, pessoa? A gente tem que olhar para o alto, para cima, para as estrelas. E Jesus, com tua bondade, perguntou para ela: mulher, cadê aqueles que queriam te lapidar? Ela não tinha percebido até aquele momento que a turba se desfez. Não tinha percebido. Então ela disse: não, Senhor. E aí Jesus assim: eles não te condenaram, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por que estou contando essa mini história verdadeira? Porque alguns dos escritores mundiais dizem que Jesus foi condescendente com o erro, com o equívoco, com o roubo, com o latrocínio. Não foi nada. Jesus nunca foi a favor disso. Mas ele disse exatamente assim: então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então pensemos só sobre esse ponto. Por que a indulgência? Porque o perdão para aquela pecadora. Ela foi pega em flagrante delito. Só que a maioria não sabe que era o próprio marido dela que causou essa situação. Depois a história mais aprofunda, vai contar histórias muito bonitas, verdadeiras. Mas a indulgência é esse momento que a gente começa a refletir. Será que já não fiz isso? Por isso ela foi-se embora, o pessoal foi embora. Porque eram todos pecadores. E nós? Somos pecadores? Somos. Somos, viu, gente? Não tem jeito, nós somos pecadores. Por quê? Essa é a questão. Por mal? Não, senhor. Deus não criou nenhum dos filhos mal. Criou simples e ignorante. Simples no sentido da simplicidade e ignorante porque desconheciam as matérias, as coisas. Até hoje nós não aprendemos. Quando você fala em salto quântico, você fala: que bicho é isso? Quando você tem uma luz que está aqui nos iluminando, que é isso? Vocês estão percebendo a diferença? Então tudo isso está explicado aqui, ipsis verbis, na leitura de hoje. No perdão das ofensas tem que ser pleno. E nós temos que trabalhar. Não vamos ficar aborrecidos, não vamos ficar tristes, gente, porque você não conseguiu perdoar, não. Às vezes não dá tempo, precisa um momentinho. Deixa eu... Gente, você me fez isso, você me bateu. Não é aquele, você dá a outra face, não é esse, não. É a interpretação que hoje o Evangelho dá, não é a interpretação que Jesus deu. Ele deu tudo de forma geral, mas está aqui. Não sou eu que estou dizendo, Simeão. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um, pois aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. É a mensagem de Simeão. Ele é que destrinchou para nós o entendimento desse perdão que nós devemos ter. Agora, para completar, é difícil, amigos? É muito difícil. Mas não desespere. Se acontecer isso com vocês, vai acontecer comigo, já aconteceu muitas vezes, e não tenho esperança que ainda não cometa mais. Mas eu tenho esperança, sim. Nós estamos abraçando o mundo novo, mundo de regeneração que está aí à nossa vista, e vamos chegar lá, porque nós somos criados
simples e ignorante, mas para chegarmos aos esplendores celestes. E é por isso que nós vamos lembrar de Jesus. Vocês depois levam a dona Célia, tem aí, a dona... De vez em quando a minha Covid ainda falta, viu? Você já pensou, Ademir? Cristina. Eu sei, a Cristina, mas vocês tenham paciência comigo, porque os médicos que me atenderam me disseram que a quem teve Covid tem um pouquinho de déficit de lembrar das coisas. Mas o Zelinho também tem. Não tiveram Covid, tem. Mas eu quero completar dizendo, nós vamos encerrar o Evangelho dizendo assim, conforme Jesus disse: não admitas que o desalento e o azedume te anulem a confiança em Deus e em ti mesmo. Deus sabe o que faz, viu? Estamos todos em um curso de aperfeiçoamento espiritual, valendo por viagem difícil para o cimo da espiritualidade, segundo Emmanuel e Chico. Então diz o Mestre: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, que meu jugo é leve e meu fardo é suave. É assim que nós vamos fechar os nossos olhos agora. Você quer fazer algum comentário? Desculpa, eu não dei a palavra para você, viu? Eu adorei. Me perdoa, viu? Não, Me perdoa. adorei. Eu acostumei aqui que o meu amigo Ailton divide comigo a mesa para fazer também as suas considerações. E então peço perdão. Não, Olha aí, perdão de coração, hein? Eu Perdão de coração, hein? eu sei, Não é você de- cristão. Perdão de coração, não é por falar, eu te perdoo, não. sei. Se eu errei, tá errado, mas eu estou retificando. Então eu vou falar, você não errou. Então Você tá falou, bom. Gostei muito, aprendi muito. Eu que agradeço aos nossos amigos que nos ajudaram. Fechemos os olhos. Mentalizamos a figura amorosa de Jesus, aqueles cabelos lindos, encaracolados, divididos ao meio à moda nazarena. Ele não estava lançando um New Age, não. É a moda nazarena. Ele era simples. E aquela túnica bonita, aquele olhar profundo que nos alcança como nos alcança agora. E é nesse instante que nós temos a certeza e a convicção de que Ele está entre nós, porque foi Ele mesmo que asseverou que ali onde tiver dois ou mais, Ele estaria presente em seu nome. E é dessa maneira que Ele consegue enxergar em cada um de nós, todos, e mesmo aqueles do outro lado da vida, o que necessitam, o que precisam, acalmar a sua alma, confiar no Pai Celeste. Tudo o que imaginamos, que precisamos, o Pai nos concede, porque Ele não deixa faltar nada a nenhuma de suas criaturas. Por isso, amigo Jesus, leve-nos até o Pai Celestial para que possamos agradecê-lo pelo dia de hoje, por esta tarde, por esta casa abençoada de paz e amor, pelos amigos que estão aqui, cercando cada momento, cada espaço de nossas vidas, para que eles nos dê força, coragem para enfrentarmos os desatinos da vida, para que possamos aprender a perdoar, Senhor. Queremos aproveitar e pedir, Senhor, que quando formos distribuir os passes magnéticos que vêm dos esplendores celestes para fortalecer os nossos corações, distenda essas energias, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos embaixo das pontes, aqueles que estão prisioneiros da carne, aqueles, Senhor, que estão necessitando de todos os apoios para enfrentarem esta pandemia, que nós possamos hoje, agradecidos, sairmos dessa casa levando a esperança nos nossos corações. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Começa a parecer crescer por dentro, né? Eu Eu gosto muito desse trabalho aqui, porque a gente fala muito de Jesus. Gosto muito.
Vocês. Gente, viu? A gente. Eu vim hoje. Fazia tempo que eu não vi. Ô, Vitor, faz favor, eu sinto a sua falta, viu? Estava bem bonito hoje. Hã? Até Jesus estava. Eu lembro. Eu não vi os cabelos dele, mas. Não, aqui tá, cara, tá. Eu dou uma pintada. Viu, Vitor? Eu tenho saudade do nosso tempo, Dona Cristina, nossa sala lá, nós enchíamos a sala, né? Agora, depois começou a pandemia, dos encarnados. A senhora lembra, não lembra? Nós enchíamos a sala, não tinha cadeira. Eu lembro, eu vinha Você lembra? quinta, era muito bom. Tinha que a senhorinha do cabelo branco, a esposa do Celso. Celso. Ah, A então. hora dela era tão bonita. Não, verdade, Eu acho verdade. que ela tinha uma luz tão bonita que radiava. Hoje eu vou vê-la. Celso e a Erotilde. Erotilde e o Celso. Hoje Eu tenho dificuldade de lembrar o nome dela. eu vou vê-los. Ah, você vai ver eles? Fala pra ela que eu mandei Sim, um eu vou abraço fazer uma pra eles. palestra à noite, lá no centro que eles estão frequentando, no Você tá Mensageiro. frequentando Eu não aonde? tenho ido mais lá. Ah, não tem ido? O Ailton vai. No Mensageiros? Você também faz palestra lá? Vou fazer Que hoje. delícia. O Ailton fez essa semana, né? O Ailton faz sempre lá. Nossa, pessoal, eu frequentava uma cabeleireira que trabalha no Mensageiros. Ela é coordenadora de um curso de mediunidade, a cabeleireira. Nossa, ela falou que o pessoal lá adora o Ailton. Agora preciso ir lá o para Ailton perguntar também. de você. Eu ainda, só não vai falar nada pra ele, mas eu ainda não achei um que falasse mal dele. Ô, Lúcia, é a Silvia que tá falando. A Silvia, desculpa. Não, eu tô, A Silvia. onde o Ailton passa, ele conquista todo Mais de mundo. 10 anos. É? Do tempo da Renata. A Vê a Renata turma não lá, tá mais. já levou uma turma lá. Eu fiz muito cabelo com ela, agora eu não faço mais com ela. Eu mudo muito, sabe? Eu mudei também. Eu já não posso mudar muito comigo, sabe? Eu mudando com os outros. Mas é a Silvia ela mesmo. fazia pressa. Ela ela mesmo, ia- doce de menina. Ela tem uma vozinha meiga, né? Você frequenta o Mensageiros? Parece que Não, eu venho radiava aqui. o amor ali pro lado. Ali. Venho só A gente até esse enxergava o dia, rosto. né? Você só conhece Tá bom. A prece de quem mesmo? É? O Ailton também mandou uma palavra. O Ailton também são professores, né? Fazer a prece de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Ela falava, vai lá qualquer dia. Tá bom. Querido, obrigado. Vitor, vai com Deus. Estímulos melhoras para você emagrecer mais um pouquinho. Um abraço. Ah, é pra você também. Vai com Deus. Até a próxima. se Deus Até, permitir. bem, Senhor. esteja aqui o dia que você voltar. Obrigado, Senhor. Por mais uma tarde de Nossa, trabalho. faz muito tempo. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Mas é bom, né?